Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com o Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Anísio Marinho Neto, e o Vice-Presidente da Associação dos Advogados do RN, João Vitor Landa. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região promoveu a entrega da Ordem do Mérito Judiciário a diversas personalidades do Estado. Entre os homenageados, apesar das inúmeras críticas de magistrados, advogados e servidores da Justiça do Trabalho, estavam o deputado federal Rogério Marinho e o empresário Nevaldo Rocha. Veja a matéria. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte concedeu a 43 servidores, autoridades do Judiciário, políticos e personalidades do Rio Grande do Norte as medalhas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho de Djalma Aranha Marinho e do Mérito Profissional e Funcional Miguel Seabra Fagundes. As medalhas são as maiores honrarias do tribunal. A cerimônia ocorrida no Hotel Sears foi conduzida pela desembargadora Auxiliadora Rodrigues, presidente do TRT do Rio Grande do Norte. É uma das festas mais expressivas, mais simbólicas da nossa instituição, que visa exatamente valorizar os nossos melhores servidores através da Comenda Seabra Fagundes e reconhecer autoridades que tenham contribuído e pessoas, instituições de alguma forma para o equilíbrio do capital e trabalho. Entre as autoridades agraciadas com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário esteve o desembargador aposentado e ex-presidente do TRT, José de Vasconcelos Rocha. Ele recebeu o Gran Colar. Essa homenagem de hoje, feita ao octogenário, é emocionante. E eu tenho que me controlar, porque a emoção é maior dessa idade. E agradecer ter sido lembrado. Também foram agraciados empresários, personalidades e políticos. Eu estou orgulhoso, estou feliz aqui com a distinção que foi feita pelo Tribunal do meu estado, do Rio Grande do Norte, uma vez que essa distinção se dá para aqueles que eventualmente contribuem para a melhoria da justiça do trabalho ou da justiça de uma forma geral. Como dirigente institucional da Federação das Indústrias, isso nos orgulha bastante. Fico feliz por ser homenageado hoje por essa instituição, pelo TRT, que simboliza o trabalho, né? Eu acho que tem uma relação bem bacana justamente com o que a gente faz pela sociedade. A medalha do Mérito Profissional e Funcional Miguel Seabra Fagundes foi entregue aos servidores do Tribunal Regional do Trabalho, entre eles o juiz Magno Kleiber. Eu creio que esse momento é uma coroação de uma vida dedicada de trabalho e de muito estudo, de muito esforço e da tentativa de mostrar o que o nosso tribunal tem de melhor para o cidadão, para o jurisdicionado e para a sociedade. A solenidade contou com a presença de familiares, amigos dos homenageados, além de autoridades políticas. A Câmara Municipal de Natal foi representada pelo vereador Sueldo Medeiros. Como representante do povo de Natal e representando aqui a Casa Legislativa neste ato, eu acho importante que haja essa interação entre os poderes, né? E por isso que nós estamos aqui para prestigiar essa homenagem, essa honraria. A Câmara Municipal de Natal aprovou o projeto de lei que facilita o acesso de advogados a processos nos órgãos públicos de Natal. O projeto de lei é de autoria do vereador Kleber Fernandes, do PDT. Confira a matéria. O vereador Kleber Fernandes conseguiu a aprovação do projeto de lei que facilita o acesso a informações jurídicas para os advogados natalenses. Vai facilitar o acesso do advogado, né, ao seu pleno exercício da advocacia, que é ter acesso a esse processo. Às vezes vai para uma audiência no PROCON, às vezes vai resolver uma demanda na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, um auto de infração de um cliente seu, e ele precisa sim ter acesso a esses autos antes da realização de uma audiência ou da instrução ou de uma autuação por parte de uma das secretarias do município. A
Corregedoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte intensifica seu trabalho visando as eleições gerais deste ano para acompanhar a atuação dos promotores eleitorais sob o aspecto disciplinar. Para falar mais sobre essa ação e fazer um balanço do seu primeiro ano de gestão à frente do órgão correcional, eu recebo agora o Corregedor-Geral do MPRN, Anísio Marinho Neto. Doutor Anísio Marinho, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Doutor Anísio, quais são as ações que a Corregedoria vem desenvolvendo visando as eleições gerais deste ano? Nós estamos empreendendo um protocolo de ações conjuntas com a Procuradoria Regional Eleitoral, onde já assinamos esse protocolo, que prevê ações de cunho orientativo. Nós vamos enfrentar uma eleição onde as redes sociais, hoje elas são decididamente uma grande preocupação, principalmente com as fake news. Então, nós vamos tomar determinadas medidas em relação à coibição desse tipo, dentro da perspectiva de que os promotores eleitorais nas suas zonas eleitorais estarão atentos a reclamações, a denúncias, pelos meios, inclusive, de comunicação, todo o acesso que possa ter. Vamos colocar os promotores, juntamente com a Procuradoria Regional Eleitoral, despertos para atender o cidadão naquilo em que for de interesse da cidadania. Vamos buscar que o pleito seja dentro de uma lisura política e, notadamente, a Corregedoria vai se preocupar com possíveis abusos que possam ser cometidos por parte, inclusive, daqueles que vão fiscalizar o pleito eleitoral, que são os promotores eleitorais. Doutor Anísio, quais são esses abusos que os promotores eles podem, no exercício das suas funções, realizarem diante do seu trabalho dentro das eleições? Nós somos fiscais e, como fiscais, nós temos que ter isenção, nós temos que cumprir a nossa missão dentro da nossa atividade de fiscalização. Não devemos manifestar opiniões sobre candidatos, sobre partidos, nem críticas alusivas a um comportamento de incentivo, nem muito menos depreciativa. Então, a Corregedoria vai se pautar no sentido de orientar para que ficamos atentos à propaganda eleitoral, mas que o promotor veja dentro daquela propaganda o cunho educativo, no sentido da captação lícita do voto, e que ele não vá exatamente em determinadas situações se exceder para que não venha a cometer qualquer tipo de abuso na fiscalização. Eu sei bem que se o membro do Ministério Público que acompanha ao lado da atividade jurisdicional eleitoral se pautar dentro de uma isenção, de uma imparcialidade, nós teremos um pleito sem mácula naquilo em que o seu fiscal maior, que é o Ministério Público Eleitoral, aliado ao Poder Judiciário, para que o eleitor manifeste a sua vontade de forma soberana, livre, sem captação ilícita de votos. Se houver qualquer excesso na atividade de membro do Ministério Público em atuação eleitoral nas zonas eleitorais, que são os promotores, a Corregedoria estará 24 horas aberta a receber as notícias para que a gente possa tomar providência. Repito, isso não é da natureza da instituição, mas se excessos forem cometidos, nós teremos que atuar firmemente para imediatamente coibir. Afinal, esse é o papel da Corregedoria, fiscalizar para que as atividades sejam desempenhadas da melhor maneira possível. Mas como o senhor bem falou, pode existir excessos. Na sua opinião, existem excessos hoje na atuação dos promotores ou dos procuradores do MPRN? Olha, a gente dizer que em alguma situação isso não é corriqueiro, seria faltar com a verdade. A questão é que, quando muitas vezes o membro do Ministério Público, no seu cumprimento do dever, ele ultrapassa os limites da razoabilidade, ele vai além da própria legalidade, ele muitas vezes não atende o cidadão, não comparece à comarca, não está desperto para a propaganda ilícita no período fora da legislação. Então, nós dizemos aí que ele está sendo omisso. E a independência funcional que o membro tem não é para ser omisso. A independência funcional é para ele atuar. Então, se nós encontramos muitas vezes, temos que instaurar sindicâncias, temos que instaurar reclamação disciplinar e até mesmo os procedimentos administrativos, PADs, é porque aquele promotor que estaria, portanto, na condição de imparcialidade, ele perde na medida em que ele vem a se envolver de uma forma ou de outra com o processo político, como, por exemplo, participando de atividades políticas do tipo de comícios, ou indo, portanto, à imprensa e dando entrevistas favoráveis à A ou à B,
né, fazendo declarações, ainda que de cunhos, em grupos, em redes sociais, em favor ou a crítica depreciativa em relação a algum candidato. Isso é uma atividade que o cidadão pode e deve fazer, mas o Ministério Público não. Ele tem que ter isenção, senão ele não poderá, dentro da sua imparcialidade, fiscalizar o pleito eleitoral. Muito se critica sobre excessos da atuação dos promotores, mas também a efetividade, a produtividade é reconhecida do Ministério Público. Nós temos hoje um dos ministérios públicos mais atuantes do Brasil em termos de produtividade, em termos de efetividade. São quantos promotores e quantos procuradores hoje atuando e que a Corregedoria faz esse trabalho de fiscalização? Perfeito. Olha, é uma máxima, se diz que só se abusa do poder quem poder tem. Então só é possível abusar do poder aquele que quisesse poder. Nós somos hoje, na instituição do Ministério Público do Rio Grande do Norte, nós somos 227 membros. Nós temos 210 promotores na primeira instância, nas promotorias de primeira, segunda e terceira e promotor substituto, e temos 17 procuradores. Porém, nós temos aí um déficit de 25 vagas e que precisamos, portanto, ainda no decorrer deste ano, possivelmente agora em maio, lançar o edital para preenchimento do nosso concurso de promotores e substitutos. Então, isso seja um concurso público para breve agora. O Ministério Público deverá abrir, dentro dos próximos meses, esse novo concurso. Isso. Agora, em maio, o Conselho Superior deverá autorizar a abertura do concurso, porque nós já temos um número excedente de mais de 1/5 das vagas na primeira instância, ou no primeiro cargo inicial, que é promotor substituto. Então, temos 8 vagas. E todas as vagas, se surgirem no decorrer de 2 anos, que é o concurso válido, então elas deverão ser preenchidas. Em torno de 25 vagas no final e 8 em início na abertura do concurso. Uma excelente oportunidade para aqueles que nos acompanham e que almejam chegar ao Ministério Público na função de promotor. Doutor Anísio, vamos falar agora sobre a atuação da Corregedoria dentro da instituição como um todo. Quais são hoje os principais processos que a Corregedoria apura em relação à atuação dos promotores? Eu diria que são situações que elas se perduram, lamentavelmente, no tempo. Nós temos, de uma Constituição de 1988, que este ano vai completar os seus 30 anos, não é? Nós temos o Ministério Público com a feição que, como jamais existiu na história constitucional brasileira, mas esse Ministério Público ele vem atuando com algumas dificuldades, não atingindo ainda a resolutividade plena em toda a sua eficiência. E por que não atinge? Primeiro, porque nós temos ainda muita dificuldade no atendimento ao cidadão. Alguns colegas relutam em atender o cidadão. Isso é uma reclamação quase que nacional. É preciso o colega do Ministério Público entender que o nosso patrão é o cidadão. É ele que nos remunera. E a nossa atividade só tem sentido se for em decorrência de um atendimento à sua demanda. Então, o atendimento ao público é uma coisa que nós estamos cobrando efetivamente. A residência na comarca. O promotor, ele só vai se fazer respeitar naquela comarca que ele atua quando ele sentir a pulsação da comarca. Ele tem que viver o dia a dia da comunidade, ele tem que se relacionar com os demais poderes constituídos e para que ele se torne conhecido também. Nós temos algumas situações ainda de, lamentavelmente, ausências em plantões judiciais. Quer dizer, o Ministério Público não pode deixar de ter, e esse plantão há de ser presencial, não pode ser de sobreaviso, o cidadão não pode esperar por uma demanda enquanto o promotor está se deslocando. Lamentavelmente, nós temos procedimentos administrativos instaurados por conta dessas 3 situações, quer dizer, a ausência de atendimento ao público, a ausência de residência na comarca, como manda a Constituição e a dever, e também a ausência em plantão. A busca da resolutividade no Ministério Público hoje é um viés nacional. Tanto o Conselho Nacional do Ministério Público como a Corregedoria Nacional orienta no sentido de que a gente busque as grandes causas de interesse da sociedade, causas de relevância social, causas que possam atingir o universo daquela comunidade e não mais atuar no interesse individual, porque a instituição precisa atingir um universo social maior. Então é preciso voltar ao Ministério Público para deixar de atuar na quantidade e ter mais qualidade na prestação desse serviço. Isso é o que nós buscamos, como se pudéssemos trazer da iniciativa privada um ISO de qualidade para a atuação desse Ministério Público, que todo dia está aí à disposição da sociedade. Mas é preciso o promotor entender, é preciso que a instituição se dedique a efetivamente cumprir esse desiderato
num compromisso social inafastável com o cidadão. Quando o senhor fala em ausência nas comarcas por parte dos promotores, eu me lembro da questão do auxílio moradia, todo esse imbróglio que envolve a questão do auxílio moradia. Os membros do Ministério Público, eles fazem jus a esse auxílio. Na sua opinião, ele deve ser mantido? Ele deve ser mantido. Veja bem, o auxílio moradia, ele tem natureza constitucional. É possível que haja distorções, é possível que haja abuso, é possível que em alguma situação ou outra a gente possa ter uma inaplicabilidade, mas o viés do auxílio moradia, além de ser de natureza indenizatória, ele faz com que haja um incentivo a que este membro da instituição ele possa fixar a residência e possa atender os interesses da cidadania. A única questão que se põe, que se coloca muitas vezes, é de que a concessão desse auxílio moradia seria uma compensação, uma defasagem salarial. Nós não entendemos assim. Se há deficiência na questão de subsídio, ela deve ser reposta pela via própria, de uma reposição que hoje é da ordem de 41%, já reconhecido pelo Supremo. Porém, esse auxílio moradia, ele veio, a nossa lei aqui do Estado do Rio Grande do Norte, ela preveu a concessão do auxílio moradia desde 1996, e nós passamos muitos anos sem ter garantido esse direito, até que ele veio por força de decisão constitucional. Doutor Anísio, vamos falar agora sobre a sua eleição para vice-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores, esse órgão tão importante nacionalmente dentro do Ministério Público, e o senhor galgou esse espaço tão importante lá. Quais são as atribuições desse conselho? Esse Conselho Nacional dos Corregedores, ele já tem uma história desde 1994. E já tivemos, inclusive, reuniões do Conselho Nacional aqui no Rio Grande do Norte. A nossa eleição se deve à construção de um diálogo que as corregedorias estão fazendo, no sentido de unir esforços junto às Procuradorias Gerais, junto à própria Procuradoria-Geral da República, porque no nosso Conselho o Corregedor Nacional tem assento, ele integra esse Conselho, uma interface também com o Conselho Nacional do Ministério Público, e para quê? Para uma atuação uniforme. O Rio Grande do Norte foi agora nessa eleição guindado a essa condição da vice-presidência do Conselho Nacional, cujo presidente é o nosso colega de Alagoas, para que a gente possa fazer cumprir as metas do Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente possa fazer cumprir as metas das corregedorias locais, para que a gente faça entender de uma vez por todas que a instituição precisa se voltar, cumprir o seu papel constitucional. Para isso nós vamos cobrar, nós vamos orientar a exaustão, nós vamos otimizar musculatura, vamos concentrar esforços no sentido de atender a essa grande demanda, mas não podemos descuidar da coercibilidade. Se o membro do Ministério Público ele não acompanhar esse ritmo que nós estamos implementando e que é um ritmo legal, nós teremos que tomar as medidas de ordem investigativa e depois encaminhar aos órgãos disciplinares com a sua respectiva punição. Digo que o viés é orientativo no sentido de trazer a consciência desse membro que ele precisa cumprir o seu desiderato. O Ministério Público não pode ser uma sinecura, jamais. Quem vem para o Ministério Público vem para um sacerdócio, vem para um ministério, como o próprio nome está a dizer. E ele não pode, neste momento importante da sociedade brasileira, claudicar. Tá os exemplos das grandes operações, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal. Porém, não podemos também tolerar abusos e excessos. Então, a Corregedoria faria exatamente esse equilíbrio, essa regulação, para que atenda bem, sem se exceder. Para encerrar, qual o clima hoje, o ambiente vivenciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte após um passado recente de que uma instituição mais fechada, diante dos seus pares? Hoje, qual o clima vivenciado? Eu diria que o grande avanço que nós estamos vivendo a partir da gestão do atual Procurador-Geral é a construção do diálogo. A instituição tem 4 perfis bem definidos, ou 4 vértices de administração, que é a Procuradoria-Geral, a Corregedoria-Geral, o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior. Estes órgãos exercem uma cogestão, são poderes que devem ser harmônicos, onde o diálogo tem que ser permanente. Então, na medida em que nós temos um gestor que é autoritário, que se titula, portanto, dono da verdade e não articula com esses demais órgãos, onde é apenas um monólogo e a gente apenas tem que dizer amém, isso não funciona. É por isso que o Ministério Público, lamentavelmente, na discussão interna COPS, transcendeu e veio à tona exatamente por ausência de diálogo.
Esse é o grande indutor da política institucional. Nós somos unos, indivisíveis e temos independência funcional, mas temos que construir caminhos juntos. A instituição se fortalece na medida em que o diálogo esteja presente. Realmente é um passado que nós não queremos voltar, não admitimos voltar, não deixou nenhuma saudade e a gente caminha olhando para frente, não podemos olhar para o passado. E quem ganha com isso é a sociedade, que tem no Ministério Público um dos grandes defensores. Com certeza, na hora em que esse Ministério Público está unido, está coeso, está ungido por um sentimento de construção de diálogo, fazendo mediação, fazendo conciliação, buscando resolutividade com os demais parceiros, seja a Defensoria, seja a Ordem dos Advogados do Brasil, seja o Poder Judiciário, só tem que ganhar é o cidadão. Por quê? Porque ele vai ter a demanda que ele levar perante a instituição, uma resolução mais rápida, mais célere e efetiva. Doutor Anísio, eu agradeço pela sua participação aqui no Tela de Justiça, parabenizo pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo à frente da Corregedoria, o senhor que já tem mais de 30 anos de serviços prestados ao Ministério Público e agora assume essa nova função na Corregedoria. Tá, muito obrigado. Estamos à disposição para, em outro momento, a gente trazer assuntos que dizem respeito à cidadania. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco eu converso com o vice-presidente da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, João Vitor Holanda. Tela de Justiça. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Tela de Justiça. De volta com Tela de Justiça. A Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte elegeu sua nova diretoria para o próximo triênio. A advogada Rossana Fonseca foi reconduzida a presidente da associação e o advogado João Vitor Holanda assumiu a vice-presidência. E é com ele que eu converso agora aqui no Tela de Justiça. Doutor João Vitor Holanda, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui no seu programa e poder falar um pouquinho para quem nos acompanha sobre o trabalho da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte.
Doutor João Vitor, nova gestão na Arne, acaba de ser eleita a doutora Rossana, foi reconduzida presidente e você assume a vice-presidência. Quais são as metas para essa nova gestão à frente da Arne? Bom, João, a advocacia ela tem inerente à sua atuação um dinamismo, né? Constantemente nós temos renovadas as nossas lutas, as nossas batalhas, e a associação ela tem esse propósito de servir como um facilitador para a atuação do advogado. Ainda é uma associação que tem poucos anos de história, são apenas 3 anos em que nós fomos fundados, no ano de finalzinho do ano 2014, e agora nós queremos consolidar a nossa atuação no cenário jurídico do Rio Grande do Norte, junto ao advogado, junto aos órgãos do judiciário, né, fazendo essa interlocução entre as necessidades do profissional que milita no dia a dia e os entes cuja atuação permeiam a nossa prática forense, né, buscar sempre estar próximo do advogado, das necessidades e dos anseios dos advogados. Você era secretário-geral na gestão passada e agora ocupa a vice-presidência. Nessa gestão que passou, né, como você bem disse, as atividades da Arne foram iniciadas em dezembro de 2014. Até hoje, quais são as principais conquistas da Arne? Perfeito. A associação ela surgiu da necessidade dos advogados de terem mais uma representação diante do Poder Judiciário, diante da defesa de suas prerrogativas, e a associação ela vem pouco a pouco encontrando espaço nessa luta diária de representar o advogado enquanto instituição de classe, e nós já alcançamos alguns avanços bastante relevantes. Hoje, por uma lei municipal, nós somos reconhecidos como uma instituição de utilidade pública, o que nos dá ainda mais legitimidade e respaldo para lutar pelo advogado, para lutar pela advogada que nos buscam com suas necessidades. Nós estamos em constante diálogo com o Poder Judiciário, seja a Justiça Estadual, a Justiça Federal ou a Justiça Trabalhista, em busca da defesa dessas prerrogativas e também para trazer um diálogo propositivo de ideias, de soluções para melhorar a prestação jurisdicional no nosso Estado. E constantemente nós participamos desses debates, desses diálogos. Recentemente nós estivemos na Assembleia Legislativa, né, por ocasião da remessa do projeto de lei número 22 de 2018, de autoria do Tribunal de Justiça, onde se criam novas taxas do Poder Judiciário, de modo particular para o processo eletrônico, onde nós buscamos alargar esse diálogo, né, verificar se de fato há essa necessidade. No nosso entendimento, é um projeto que não merece prosperar por trazer ainda mais dificuldade do acesso à justiça, quando, na verdade, o caminho é o inverso, é de você permitir que todo cidadão tenha acesso ao judiciário por intermédio do seu advogado constituído, né? Nós participamos também de várias mobilizações em defesa da prerrogativa do advogado. No ano de 2016, especificamente, nós implementamos um projeto chamado Edilei, né? Esse projeto ele tinha como viés divulgar as prerrogativas do advogado, divulgar quais são os direitos legais garantidos pelo ordenamento jurídico para a atuação do advogado, e também para conscientizar o próprio advogado, que muitas vezes nós necessitamos ter essa fundamentação para que, diante de uma ofensa, nós saibamos como nos portar, como defender as nossas prerrogativas, porque ao falar em defesa das nossas prerrogativas, João, na verdade nós estamos falando da defesa do jurisdicionado. Um advogado, quando ele se sente enfraquecido diante de uma determinada situação, ele não encontra os mecanismos, as ferramentas necessárias para bem representar aquele que o constituiu. E esse trabalho da Arne ele vem sendo reconhecido pela comunidade jurídica. A prova disso é que a Arne ela vem crescendo em número de membros, né? A cada ano existe um crescimento nesse número de associados. Quais serão as principais bandeiras de luta da nova gestão da Arne? Um dos pontos que nós sentimos mais necessidade de aprofundamento dentro da advocacia é a capacitação do próprio profissional. Diferentemente de outras instituições, como a magistratura, o Ministério Público, em que eles têm a facilidade de buscar mestrados, doutorados fora do Estado, muitas vezes, o advogado, ele no dia a dia, ele tem que travar uma batalha, ele tem que matar um leão, e muitas vezes acaba faltando tempo, faltando espaço, faltando recurso na sua atividade para essa capacitação. Então, no ano de 2017, por exemplo,
nós fomentamos essa qualificação através de um ciclo mensal de palestras. Durante o ano todo de 2017, cada mês, nós trazíamos membros do Ministério Público, da magistratura, professores e advogados para tratar sobre temas do direito em busca dessa qualificação. E nos próximos 3 anos nós queremos melhorar, aprofundar, democratizar esse serviço. Trazer o advogado mais para próximo da associação para que nós possamos fornecer essas ferramentas. A associação, quando se junta, ela busca a comunhão desses esforços que individualmente, às vezes, nós não somos capazes de conseguir. Então, nós queremos estar próximo dessa necessidade de qualificação e não apenas do direito propriamente dito, não apenas das matérias jurídicas, do direito civil, do trabalhista, do criminal, mas hoje nós vivemos uma realidade bastante peculiar. Tudo hoje é rápido, todo avanço hoje, toda mudança, ela é muito brusca. Então o advogado ele precisa estar se reinventando a cada dia. Ele precisa adquirir noções de gestão de escritório, ele precisa estar em contato com elementos da tecnologia para bem representar o seu constituinte. Então a associação ela quer desenvolver um trabalho nesse segmento. Eu recordo quando a ARNE foi fundada em dezembro de 2014, muito se falou por que uma associação se já existe uma OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, que representa a advocacia. Como tem sido essa relação a ARNE e OAB? É uma relação pacífica? Quem ganha com isso é a advocacia? São os advogados? Todo projeto que tem como objetivo a defesa do advogado, a defesa da advogada e também a defesa da democracia é bem-vindo. Na hora que estamos juntos nessa missão, seja a Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua seccional aqui no Rio Grande do Norte, a Associação dos Advogados, os institutos de direito que existem aqui no estado do Rio Grande do Norte, toda a comunhão de esforços ela é bem-vinda, né? A OAB ela tem a sua atuação, ela tem um papel constitucional que transcende a realidade de uma mera instituição de classe, de uma entidade representativa, e a associação ela vem a se somar a esse trabalho que a Ordem faz. Nós não temos nenhum objetivo de nos contrapormos à atuação da OAB, pelo contrário, nós queremos que os esforços sejam ajuntados para que o advogado se sinta mais bem representado. E qual é a avaliação que a ARNE faz do atual momento da advocacia potiguar e, consequentemente, da gestão da OAB-RN? Nós analisamos com um pouco de preocupação o cenário da advocacia no estado do Rio Grande do Norte em virtude de muitas vezes o advogado ele se sentir mal representado. E eu digo isso não como uma crítica à atual gestão ou a qualquer outra instituição, mas é simplesmente uma realidade que nós escutamos nos fóruns, no dia a dia da nossa advocacia. Hoje nós temos um cenário em que quase 16 mil advogados têm a inscrição ativa perante a OAB. Nós sabemos que muitos deles não advogam, estudam para concurso ou exercem outras atividades, mas hoje a advocacia ela cresce em volume, ela cresce em quantidade e ela igualmente precisa crescer em qualidade de representação. Então, o dinamismo das relações jurídicas hoje necessitam que tanto a OAB quanto a Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, quanto qualquer entidade que vise a promover a qualidade, a qualificação do advogado, que ela esteja mais ativa, mais próxima. Não se pode fechar a instituição, qualquer que seja ela, para poucas pessoas, para poucos temas, para poucos projetos. Nós precisamos abarcar o estado inteiro, e não apenas Natal, João. Nós precisamos olhar para aquele advogado que milita no Alto Oeste, que milita no Agreste, que milita em todas as regiões do nosso estado, porque em muitos momentos são eles que mais necessitam de uma atuação institucional, de uma atuação de representação de classe. Diante dessa sua avaliação, a ARNE já tem uma posição em relação à eleição esse ano da OAB, porque em novembro teremos eleição para definir os rumos da seccional potiguar. Qual será a posição da ARNE, doutor João Vitor? Na verdade, a ARNE ela não tem posição em eleições da OAB. A ARNE ela é composta de pessoas que, inclusive, fazem parte da gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos conselheiros estaduais que compõem a ARNE, nós temos a vice-presidente que também faz parte da Associação dos Advogados. Nós somos uma associação que trabalha de modo paralelo à OAB, tentando sempre na necessidade do advogado estar presente. Não há uma contraposição. E por não haver nenhuma contraposição, também não poderia haver um entendimento de firmar compromisso com qualquer chapa nas eleições da OAB. O que nós queremos, e estamos atentos para isso, é que o diálogo seja aberto. O diálogo pensando no bem do advogado, porque pensar no advogado, como eu já disse, é pensar no cidadão, é pensar no jurisdicionado
que por muitas vezes não tem a fortaleza de uma advocacia firme, forte, para que os direitos deles sejam bem ouvidos e atendidos pelos órgãos do Poder Judiciário. E o que é que a ARNE defende para a gestão da OAB-RN? Quais são, no entendimento da ARNE, quais são hoje as principais deficiências que precisam ser melhoradas dentro da OAB-RN? Bom, não é uma posição institucional, eu vou dar agora aqui a minha opinião. A opinião do advogado João Vitor Holanda. Perfeito. Eu acredito que a OAB ela pode buscar abrir mais as suas portas. Nós temos hoje uma sede muito bonita, muito bem localizada e bem instalada, e é preciso que essa sede ela seja também bonita no coração de cada advogado, que nós nos sintamos em casa na OAB, nas nossas trincheiras, nos nossos escritórios, que a gente se lembre que ao buscar a OAB ou ao buscar a própria ARNE, nós tenhamos a certeza de que a nossa palavra, a nossa vontade, os nossos objetivos serão acolhidos dentro da instituição. E como se fazer isso? Como é que a OAB ela pode ser mais aberta? Ouvindo. E ao ouvir o advogado, aquele advogado que está em início de carreira, que muitas vezes se sente até constrangido em buscar a OAB, que é uma instituição secular, uma instituição muito grande. Então a OAB ela precisa estar sensível a essas necessidades. Não só a OAB, a própria ARNE, a própria associação necessita caminhar passo a passo ao advogado, em especial aquele advogado em início de carreira. Essa é a opinião do advogado João Vitor Holanda, um jovem advogado hoje de destaque no cenário jurídico potiguar. Doutor João Vitor, eu agradeço pela sua participação aqui no Tela de Justiça, desejo êxito nessa nova missão à frente da ARNE, você, para a doutora Rossana, que foi reconduzida a presidente, e que voltem aqui outras vezes para a gente falar da atuação da ARNE. É sempre um prazer estar aqui. Quantas vezes fomos chamados, estaremos, e convidamos o advogado e a advogada que nos assiste, que busquem a associação para ouvir os nossos projetos e para se associar, buscando uma advocacia mais forte, uma advocacia mais firme e combativa, para que tenhamos um Estado democrático de direito ainda mais sólido no país. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.